Se tem uma coisa que você consegue fazer com maestria dentro das suas capacidades e habilidades é confundir. Confundir uma fase do seu processo, a fase de você estar em reconstrução e não atrasada. Muitas coisas fazem com que você se sinta atrasada, sabe? Eu já não tenho mais tempo. Quem sou eu para iniciar uma nova faculdade ou iniciar uma primeira faculdade? Eu costumo ouvir muito das mulheres que eu converso sobre ter habilitação. E aqui nós estamos falando de algo que não é uma regra, né? Tudo bem a pessoa não querer dirigir. Tem pessoas que têm a habilitação, mas não gostam de dirigir. O trânsito está cada vez mais terrível, né? Tá tudo bem. Só que quando isso chega num ponto de ser até mesmo um trauma para a pessoa, por quê? A habilitação na sistêmica tem a ver com energia paterna. E aqui a gente vai ver muito nesse canal o que tem a ver com energia paterna, com energia materna, mas lembrando muito de que tem muitas pessoas que dirigem muito bem aí e tem, né, uma dificuldade de ter um vínculo maravilhoso com o papai. E é claro que aqui nós estamos falando de um lugar assim. Tem pessoas que elas não conseguem ter um vínculo afetivo com o papai, dirigem super bem e tá tudo certo. E tem outras que vão ficar parada nesse mesmo ponto de não conseguir dirigir porque não teve a permissão do pai. Enfim, olhe para a sua história. Não olhe para a história da outra pessoa, porque ninguém é igual a ninguém, graças a Deus. Mas chega num ponto que, assim como quando eu decidi abrir esse canal, as vozes da minha cabeça me diziam: mas você não tem nada para ensinar. Até o dia em que eu disse: eu vou compartilhar o que fez sentido na minha vida. E o que fez sentido na minha vida foi entender esse jogo de longo prazo. O jogo de longo prazo que você precisa jogar todos os dias, precisa se ligar a algumas coisas que parecem só detalhes e no final são tão importantes. Vou compartilhar com você alguma dessas coisas aqui hoje, mas são inúmeras. Por isso que nós utilizamos as cartas do tarô. Em alguns vídeos, você vai ver que eu estou utilizando essas cartas. E isso é maravilhoso, porque na nossa jornada vai ter pontos que a gente vai ser pego por coisas que estão no oculto. E uma das coisas que está no oculto e faz com que a gente desista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos ou até mesmo do jogo de longo prazo. Por quê? Desistir do jogo de longo prazo é você parar de aprender. Pronto. Parei de aprender. Não estou fazendo nada que evolua. Eu desisti do jogo de longo prazo. Você precisa buscar novos conhecimentos, novos caminhos, novos atalhos para que você consiga ter novas conexões neurais. E aí, nesse ponto, eu falei: sim, eu preciso abrir um canal e falar para aquelas mulheres, inclusive se você é uma dessas mulheres, me deixa saber, do jogo de longo prazo. Você não tem medo, Osana? Não, mas eu passei muito tempo com medo. Muito tempo com o medo do que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer. E esse medo ainda existe? Muito provavelmente. Quando eu for realizar algo diferente de tudo que eu já fiz, eu vou ter medo, eu vou ter receio, mas agora eu já sei que o caminho é postura de enfrentamento. Quando você tem postura de enfrentamento diante daquilo que você vai realizar, você sabe que vai passar. Você sabe que vai ter uma fase que você vai se melhorar. Só que não pode ser lavar louça. Porque por mais que você lave louça uma vida inteira, e nada contra quem lava louça, mas é um exemplo que eu trouxe aqui. Eu espero que você que lave louça sempre, você não se sinta ofendida com isso, por favor. Não é a minha intenção. Como eu disse, eu sempre deixo que a intuição venha para que eu consiga chegar até você, até o que está sendo a barreira que está impedindo você de fazer por você. Eu vejo muitas mulheres que também estão trabalhando no digital e ou querem empreender, e elas dizem assim: ah, eu ia fazer uma live, mas eu fui lavar louça. Aí terminei de lavar louça, eu olhei pro fogão e falei: nossa, esse fogão tá muito sujo, eu vou limpar esse fogão. Aí eu olhei no vidro, daí eu vou ter que dar uma limpada nesse vidro aqui, e automaticamente ela limpou o vidro.
do lado de dentro, ela viu que a sujeira não estava do lado de dentro, a sujeira estava do lado de fora. E aí ela já estava no embalo, ela pensou, eu vou limpar esse vidro do lado de fora e tá tudo bem. Só que quando ela limpou o vidro do lado de fora, ela percebeu que o outro vidro também estava sujo. E aí ela já tinha despertado a faxineira que habita nela. E ao final do dia ela tinha limpado quase a casa inteira e a live ficou para outro dia. E o vídeo ficou para outro dia. E essa mulher, ela desistiu. E isso é fato, tá? Isso acontece mesmo. Se já não aconteceu com você, acontece com muitas mulheres. Quando a mulher se vê nesse processo, eu comecei o vídeo falando que eu iria falar para mulheres que estão se sentindo, que estão atrasadas, né? E bem no fim, puxou-se para um outro contexto e eu vou deixar esse vídeo aqui porque o nosso canal é jogo de longo prazo, o que acontece no jogo de longo prazo que precisa ser olhado, você precisa estar antenada para você não cair nessas armadilhas, né? Com essa sensação de que, eu tô atrasada, nossa, eu ainda não concluí a minha faculdade, eu ainda não tenho um filho, eu ainda não tenho um carro, eu ainda não tenho uma família, eu ainda não tenho meu canal no YouTube. Se você é a pessoa que pensa isso, muda o seu pensamento a partir de hoje. A partir da hora que você está vendo esse vídeo, você pode dizer assim: eu não estou atrasada, eu estou em reconstrução. Aí, fato é que você vai precisar alinhar em que fase da reconstrução você está, para que você não fique uma vida inteira parada nessa fase. Mas eu quero que você agora imagine, imagine três monumentos que são admiráveis. Eu vou citar três para você. O primeiro, a Catedral da Sagrada Família em Barcelona, que teve a sua primeira pedra colocada em 1882. E somente um século depois é que foi ficar pronta. Mas assim, muito, 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 muito tempo depois. Vamos para Rio de Janeiro. Cristo Redentor. Lindo, né? E a Estátua da Liberdade em Nova York. Todos esses monumentos maravilhosos não foram construídos da noite para o dia ou em uma semana. Levaram tempo. A mesma coisa é você com o seu despertar, com o seu momento de fazer por você. Não é estar atrasada, é estar fazendo, porque lembre-se, atrasada você só vai estar se você estiver lavando, passando, cozinhando, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E aqui eu não estou querendo te ofender dizendo que isso, porque alguém tem que fazer. Alguém precisa fazer. Porém, o correto é, se dentro de uma casa eu tenho mais de uma pessoa, a casa precisa ser equilibrada para que mais de uma pessoa cuide. Não tem como. Uma casa que mora 3, 4, 5, 6 pessoas, somente uma cuidar. Isso é um desequilíbrio sistêmico. Ao final da vida, você pode se surpreender pensando assim: eu poderia ter vivido por mim. E você sabia que aqui, nesse ponto, existe também aquela sombra do coletivo que a mulher precisa dar conta de tudo. Outra loucura. A mulher não precisa dar conta de tudo. Ela precisa estar vencendo a si mesma todos os dias. Ela precisa olhar para esse jogo de longo prazo e entender que a primeira coisa é ela não querer comparar a jornada dela com a jornada de mais ninguém. Porque a jornada de outra pessoa diz respeito a outra pessoa. E às vezes a outra pessoa já fez algumas renúncias que essa mulher não sabe nem o que é. Essa pessoa já passou por situações e hoje essa pessoa está conseguindo apresentar um palco que essa mulher fica encantada. E aí essa mulher começa a comparar com essa pessoa que já venceu. Então, chega num ponto aonde você se frustra porque você usa a régua da outra pessoa, o sucesso que a outra pessoa está tendo, para medir a sua caminhada. É o primeiro ponto, o primeiro detalhe que pode ser insignificante, mas faz uma diferença enorme no jogo de longo prazo. A segunda coisa é o respeito por você. Gente, aqui é assim, surreal. O autorrespeito para com você. O quanto você precisa olhar para isso. E se não começar com você, não vai começar com ninguém.
Se você não se autorrespeitar, se você não impor limites, eu sinto muito, mas a própria sistêmica, ela vai direcionar para você pessoas que também não se respeitam, para que as pessoas venham até você, para que você aprenda o jogo. Esses dias eu fiz uma tiragem para uma consulente e ela disse, aliás, ela me pediu que olhasse a energia de duas pessoas. A primeira pessoa, ela havia se relacionado e ela tinha se arrependido por ter terminado. E a segunda pessoa, ela estava conhecendo. Então ela queria saber das duas se tinha chances dela voltar para aquele que estava arrependido ou se ela daria uma chance para aquele que ela estava conhecendo. O primeiro pretendente, que ela já havia tido um relacionamento e havia terminado, mostrava claramente uma dependência emocional, um relacionamento conflitante, um relacionamento de dor, tristeza, abandono, possibilidades de volta, porém com possibilidades de repetições daquele sofrimento que ela tinha vivido. Mas lembre-se que ela falou, ela estava arrependida. Ela não estava arrependida de ter largado ele. O que ela estava era carregando a culpa de ter sido ela a sair do relacionamento. A segunda pessoa a qual ela estava se interessando, as cartas diziam o seguinte: essa pessoa era um sol, era maravilhosa, com uma qualidade extraordinária. E aí a pergunta foi: qual será a energia se houver um relacionamento? E pasmem vocês, a mesma energia que saiu lá do primeiro relacionamento vinha para o segundo relacionamento. O que acontece aqui? Acontece que aquela energia vai voltar para a vida dela até que ela consiga se autorrespeitar para ela não atrair essa pessoa que tem uma tendência a ter um relacionamento abusivo. Aquele relacionamento onde a pessoa é muito ciumenta, sabe, muito controladora. Um homem que tem um comportamento machista. Só que como ela estava conhecendo, ele chegava como um sol, com aquela qualidade incrível. E que bom que ela olhou nas cartas, porque deu para ela ver que aquela qualidade incrível estava ocultando um comportamento que ela já conhecia muito bem do outro relacionamento. Com certeza, ela vai pensar muito bem se dá uma chance ou não. Esse autorrespeito é para a pessoa entender o processo entre a demora e a preparação, porque a sistêmica em si é você nessa geração. Então vamos lembrar da catedral? A catedral, a primeira pedra foi colocada em 1882, uma construção que levou mais de 140 anos. A sua construção talvez pode ser que você não vá ver o resultado final dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mulheres estão se despertando, estão se reconstruindo agora, mas quem vai colher os frutos disso, os resultados disso, serão os seus netos e os seus bisnetos. Assim como nós hoje estamos colhendo das nossas bisas o que elas conseguiram fazer, os nossos netos e os nossos bisnetos irão colher o que está acontecendo conosco hoje. Então, se você tiver dificuldade de entender que você precisa agir por você, pense nas gerações futuras. Pensa nas mulheres que ainda chegarão à sua família. E se hoje você despertar um pouquinho e entender que não é atraso, é reconstrução, tenho certeza que o caminho vai ficar mais livre para aquela neta, para aquele neto, e que quando eles conseguirem se conectar à energia dessa avó, dessa bisavó, eles vão sentir que já houve um despertar. Eu acho que talvez assim fica mais quentinho, fica mais confortável, porque é do humano também. Quando é para o outro, o instinto fala mais alto. Então, se não por você, faça pelos seus. E se você assistiu esse vídeo até aqui, me deixe saber nos comentários qual é a sua opinião. Lembrando mais uma vez que nós estamos falando sobre o jogo de longo prazo.